Fala pessoal, professor Nerd com você, seu nerd professor, eu sou o professor Nerd, você decide. Completamente sem voz hoje, garganta detonada, mas tô aqui para vocês. Sinceramente eu não entendo a Disney, sério, me diz, Andor parece ser feito pelo mesmo estúdio de O Acólito? Não. O mesmo vale para Quarteto Fantástico e Coração de Ferro, não parece coisa do mesmo universo. Eu nem tô falando do multiverso dentro da história. Eu tô falando do multiverso dentro da Disney mesmo. Dito isso, se você odiou Coração de Ferro, tanto quanto eu, que nem sequer terminei de assistir ainda, eu tô esperando um dia que, sei lá, eu esteja com vontade de passar raiva, eu vou lá encerrar. Então eu tenho 95% de certeza que você vai gostar de Quarteto Fantástico Primeiros Passos. E hoje eu vou te contar por quê. Vem comigo! Esse número de 95 que eu falei não é um número aleatório. Eu falei 95 porque a minha nota pro filme é 9,5 de 10, claro. Quase tão bom quanto o Superman do James Gunn, que aqui no canal eu falei que eu dei 10, redondo. E eu vou confessar pra vocês, se a cena pós-crédito tivesse tido um detalhezinho a mais, e eu vou falar lá no final qual que é, eu teria dado 10. Cara, eu teria dado 11, sem brincadeira. Faltou isso aqui pra chegar lá. Agora, deixa eu saber de vocês, qual que é a sua nota pro filme? Deixa aqui nos comentários, eu leio todos e respondo. E claro, né, se você gosta desses vídeos com opinião sincera, sem passação de pano, então se inscreve aqui no canal Nerd Sor, ativa o sininho, curte o vídeo que você me ajuda muito. E se você quiser ajudar de verdade, considere se tornar um membro aqui do canal, que daí você apoia o meu trabalho, que aqui o conteúdo é feito de fã pra fã. E olha, não sou só eu que tô falando bem não, tá? A crítica tá abraçando esse filme com força. Segundo o consenso lá do Rotten Tomatoes, abre aspas, o filme brilha na tela grande com um elenco que tem uma química incrível, um design de produção impecável e uma trilha sonora instantaneamente icônica. E a trilha tá linda mesmo. Quando vem esse aqui, ó, tudo de bom. Tudo bem que alguns apontaram que o vilão poderia ter tido um impacto maior, o que é verdade. Tanto a Surfista quanto o Galactus, eles são visualmente impecáveis, mas falta impacto para as ações deles. Depois eu falo mais lá na parte com spoiler. No geral, a repercussão é muito positiva. Atualmente o filme já está com 87% de aprovação da crítica no Rotten. Ainda não tem nota da galera, nem no Rotten e nem no MDB. Mas eu acho que a gente vai ver notas bem altas acima de 90. A Marvel conseguiu fazer um filme que respeita o material original, traz aquele clima retrô, delicioso, mas mesmo assim, tipo, o filme não se passa na década de 60, 70. É bem doido isso, tá? E também entrega uma dinâmica familiar autêntica entre os personagens e ainda assim expande o UCM com conteúdo de qualidade. Não é perfeito, mas é aquele tipo de filme que faz você sair do cinema com um sorriso no rosto e um finalmente no peito. Parece voltar àquela, sabe, aquela vibe da fase 1 e 2 da Marvel. E uma das coisas mais legais desse filme é que ele consegue resgatar o espírito das primeiras HQs do Quarteto Fantástico sem ficar, assim, ao mesmo tempo preso ao passado. Aquela estética retrô não é só bonita, ela faz sentido. Aquele clima de ficção científica dos anos 60, tem nave espacial de design mais arredondado, uniformes bem coloridos, cenário naquele tom pastel e até o jeito como os personagens interagem, tudo remete direto àquela fase clássica do Stan Lee com Jack Kirby. É como se a Marvel finalmente entendesse que o quarteto não é, cara, mais um grupo de heróis. É uma família de cientistas e aventureiros que abrem portais dimensionais para outros lugares e voltam para jantar junto em casa. E o filme entrega isso com muito estilo, muita identidade e sem precisar ficar explicando cada coisinha. Não é um filme de origem, mas ele conta a origem do grupo assim mesmo, muito parecido com o que o James Gunn fez em Superman. E claro, não dá para falar desse filme sem destacar o elenco, porque a escalação foi um tiro certeiro atrás do outro. O Pedro Pascal, que todo mundo estava meio com o pé atrás, entrega um Reed Richards mais humano, mais próximo, com aquele ar de liderança calma que funciona muito bem ali na dinâmica do grupo. A Vanessa Kirby, como a Sue Storm, tá maravilhosa. Ela é forte sem ser clichê. E finalmente eles dão espaço para a Mulher Invisível ser o que ela sempre foi nos quadrinhos, o verdadeiro coração do quarteto. E não, galera, ela não é a líder do quarteto como andaram bostejando por aí que ia acontecer. Só fala merda.
O filme não flerta com a esfera Wookiee em momento nenhum, apesar de eles terem dado uma nerfada nos poderes do Senhor Fantástico um bom pouco, mas também falo isso depois. O Joseph Quinn, o nosso Tocha Humana, rouba a cena toda vez que aparece, com aquele jeitão de irmão mais novo que, cara, sinceramente, não dá pra deixar de gostar. A gente viu muita gente falando sobre esse Tocha ser uma espécie de, nem gosto desses termos, tá? Feministo. Ele não tem nada disso. Ele é sim aquele cara que pega a mulher, né, tal, mas não é irresponsável como o Tocha do Chris Evans. Esse Tocha é muito mais que isso. Inclusive, ele é inteligente. Ah, não, aí ele extrapolou. Tem todas aquelas brincadeiras com o Ben, tem ele cutucando o Reed, mas ele é um membro que faz mais do que só queimar as coisas. Para mim, a melhor surpresa do filme em relação à personalidade dos personagens é a do Tocha, seguido pela do Ben Grimm. E o Ebon Moss-Bachrach, como o Coisa, surpreende. Ele consegue passar todo o peso e a dor do Ben Grimm sem ficar caricato. Ele entende quem é e se aceita. Ele sabe o seu papel e age como esse motor do grupo. Não temos aquele drama sobre, nossa, eu fiquei feio, que a gente viu nos outros filmes. E tem até um affair com uma personagem ali, mas ela não é a responsável por ele passar a se aceitar, como aconteceu lá no filme de 2005. E o mais importante, todos eles juntos têm química, têm família, e isso é essencial para o quarteto funcionar. Sem essa base, nada faz sentido. E aqui faz. E antes de eu ir para a parte com spoilers, eu quero destacar rapidamente os dois nomes que todo fã do Quarteto Fantástico estava esperando. A Surfista Prateada e, claro, o Galactus. A surfista é a Shala Bal, interpretada pela Julia Garner. E eu achei uma ótima escolha para esse filme, que é foco total no quarteto. A personagem tem papel, ela é importante, aparece em momentos decisivos, mas não tem tempo de tela para ter muita profundidade. A interpretação tá ok, dentro do que o roteiro e o espaço permitem, então funciona. Mas a gente sabe que a versão definitiva do surfista deve vir depois, com o Norrin Rath. Já o Galactus, interpretado pelo Ralph Ineson, é aqui que o bicho pega. Ele tá monstruoso, enorme, impactante e foi muito bem apresentado. É o Galactus como a gente sempre esperou ver no cinema. Ele impõe respeito, tem presença, a voz funciona e tudo nele é construído para entregar escala e ameaça sem tirar o foco do filme, que continua sendo sobre o quarteto. Foi direto, foi certo e mostra que a Marvel está finalmente aprendendo a dosar aqui esses personagens cósmicos. A partir daqui, galera, eu vou entrar na parte com spoilers. Eu não vou contar a história toda do filme, mas também não vou controlar nada, então se você ainda não viu o Quarteto Fantástico Primeiros Passos, pausa esse vídeo e volta aqui depois. Ou se você não se importa com spoiler, continua comigo. Agora vamos falar direto. O filme ele não se passa no passado, ou pelo menos não é exatamente isso. Não é dito isso, não se diz lá o ano tal. Ele se passa em outro universo, que é o 883 ou 838. Sério, me fugiu o número exato, tá? Eu não me lembro qual deles é. Comenta aqui se você lembra. Logo no começo isso é mostrado com clareza e nesse universo o mundo é assim. Tem tecnologia, mas tudo parece saído direto ali da década de 60. Os telões da Times Square parecem TVs da Telefunk. É um mundo retrô, com toques modernos e funciona muito bem. E nesse universo, o Quarteto Fantástico ele é idolatrado. As pessoas amam esses heróis. Esse é o ponto de partida da história. E, sério, a Marvel praticamente mostrou tudo isso nos trailers. Eles vão ir pra TV, eles são entrevistados, depois eles são aclamados nas ruas como celebridades, todo mundo ama o quarteto. E então entra em cena a Surfista Prateada, e logo em seguida a trama vai para o espaço, onde temos a nave do Galactus e tá incrível, tá gigante, assustadora. E também por dentro tá muito bem feita, tem um visual que impõe respeito. O plot principal já tinha também vazado, ele gira em torno do interesse do Galactus no bebê Franklin, o filho do Reed e da Sue. O Galactus vê no Franklin um ser de potencial absurdo, e não como alguém a ser destruído. Por isso ele troca a ideia de devorar o planeta pelo bebê. É óbvio que nem a Sue, nem o Reed, nem ninguém do quarteto ia aceitar isso. Óbvio. A gente tem que deixar claro aqui, tá, que o Galactus enxerga no menino o seu sucessor, um herdeiro para a escala cósmica que ele, Galactus, representa. E isso é um ponto muito bem colocado no roteiro, porque traz uma versão do Galactus que não é só o devorador de mundos vilãozão, ele é uma entidade consciente do tempo, do legado e do futuro. Para quem não conhece o Galactus, não é um vilão qualquer.
ele é uma entidade cósmica, um ser que existia antes do universo Marvel atual. Antes do Big Bang, ele era um cientista chamado Galan, do planeta Ta, no universo anterior ao universo atual da Marvel. Quando esse universo, aquele anterior, entrou em colapso, a realidade anterior, o Galan foi fundido com a consciência do cosmos e ressurgiu no novo universo como Galactus, o Devorador de Mundos. Ele é um equilibrador cósmico que consome planetas para manter o balanço do universo. E ele vê o Franklin com o potencial para ser o seu sucessor. Galactus entende que o universo atual também vai acabar. E quando isso acontecer, ele, Galactus, vai finalmente morrer. Mas que alguém deve continuar o seu trabalho. E para ele, o herdeiro é o Franklin. E aqui um spoiler do futuro da Marvel, tá? Quem conhece quadrinhos sabe que é exatamente isso que acontece. O Franklin acaba sobrevivendo a tudo que acontece e lá no final do universo estão ele, adulto, claro, com o Galactus. E quando o novo universo surge, o Franklin usa o capacete do Galan, que vai morrer junto com o universo atual. E assim o Franklin Richards ressurge como o novo Galactus. Ou seja, galera, tudo que foi feito nesse filme pelo quarteto para salvar o bebê foi inútil. Sim, galera, porque no fim, bem no fim mesmo, o que o Galactus queria acaba acontecendo. Bom, pelo menos nos quadrinhos. No CM não sabemos, tá? Só o futuro e o Kevin Feige dirá. O que importa é que o quarteto retorna para a Terra e conta isso. E aí começa um movimento das pessoas ficarem contra o quarteto. Porque, na visão do mundo, entregar o bebê para salvar o planeta não seria algo ruim. Só que aqui entra a Sue, que vai mandar um jutsu da conversa na galera, mostra o bebê e todo mundo acaba apoiando ela também. Cara, sinceramente, no nosso mundo aqui, nosso mundo, isso nunca aconteceria, né? As pessoas nunca aceitariam isso. Mas lá fez sentido, é um mundo mais esperançoso, por assim dizer. E eles acabam então apoiando a ideia do Reed, que esperávamos que fosse relacionar com o multiverso. Mas muita coisa que a gente esperava que fosse acontecer não acontece. Principalmente quando falamos de multiverso. A gente sabe que o multiverso existe porque aqui é falado que o universo é o 838, 883, já falei que eu não lembro e você tem que comentar para mim aqui qual é, porque eu sei que você deve lembrar disso. O Reed também fala num determinado momento sobre terras paralelas, mas fica nisso. O foco dele nesse momento é teletransporte. E é essa a ideia. Em vez de levar a Terra para outro universo, como todo mundo estava esperando que fosse acontecer, eles vão teletransportá-la para outro sistema solar. Claro que não dá certo e o Galactus acaba então chegando na Terra. Mas como ele, na verdade, está querendo o Franklin, né, não só consumir o planeta, ele acaba descendo em sua forma física sobre Nova York, já vimos isso no trailer, tá? É ali que vai rolar a trocação e a brigaria. E aqui temos os poderes de se esticar do Reed muito nerfados, porque o Galactus estica ele tipo 5 metros, sério, 5 metros, e o cara quase arrebenta. Pô, nos quadrinhos, ele é muito mais poderoso, ele se espicha muito mais. O Coisa tá ali, quebra alguns prédios e o Tocha queima algumas coisas. Porém, o papel maior do Johnny foi em relação à surfista. E aqui fica o motivo do porquê que escolheram a surfista e não o surfista. Para que o Johnny se interessasse por ela, porque ela é mulher, só por isso. Então ele acaba se envolvendo com uma coisa que ela fala, né? Tem uma ideia ali, e ele acaba estudando. Sim, ele estuda, ele pensa. O quê? Não acredito. Enquanto o Reed programa e prepara os teleportadores, ele vai analisar as mensagens que eles receberam durante os últimos anos e consegue decifrar quem ela é e até aprende a falar a língua dela. E é ele quem faz com que ela fique naquela dúvida sobre o seu papel. O cara é foda, patroa. O que nos leva ao motivo do porquê o Galactus teve que vir ele à Terra. Porque ele está sem a surfista e ele está querendo muito o bebê. Então ele precisou vir para a Terra. Você pode pensar que ele é meio burro, né? E não percebeu que aquilo era uma armadilha. Na verdade, ele é tão mais poderoso que todo mundo que para ele não faria nem sentido se preocupar com ser ou não uma armadilha. Ele não iria nem sequer imaginar que qualquer coisa que aqueles insetos fossem fazer, ele mesmo chama o pessoal de inseto, pudesse ter algum efeito contra ele. Foi nesse ponto que ele errou. Porque a Sue usa todo o seu poder para empurrar ele contra o teletransportador. E aí aqui vem aquela coisa, meu Deus, bufaram demais a Mulher Invisível. É que assim, é uma mãe salvando o filho. Quantas vezes a gente já viu mulheres carregando, levantando carros para salvar o filho? Vamos seguir nessa ideia, tá bom?
Porém, no fim, a surfista dá o último empurrão e ele vai parar no final do universo sem sua nave, ele e a surfista, e perdido por milhões de anos. Pelo menos essa é a esperança do quarteto. Só que a Sue morreu por causa do esforço. E aqui finalmente o Franklin mostra o seu poder, porque ele ressuscita a mãe. Então temos um final feliz com uma cena onde os 3 homens do grupo estão ali tentando colocar a cadeirinha do bebê no banco. E cara, essa cena é muito engraçada, eu ri demais, tá? Quem já tentou colocar uma cadeirinha de bebê no banco de trás vai se identificar, tá? O bagulho é mais difícil do que física quântica. E o filme termina de uma forma que me surpreendeu. Pensando no futuro da Marvel, naquela cena pós-crédito de Thunderbolts, eu esperava um final meio catastrófico, tipo, eles tentaram e no fim tiveram que fugir e acabaram no universo 616, que é onde a maioria dos filmes se passa. Mas ainda bem que não foi isso. O filme termina com um final feliz, num clima alegre, de continuidade, de esperança que estava muito faltando na Marvel. Quer dizer, não termina assim não, porque tem 2 cenas pós-créditos. Vou começar falando da segunda cena, tá? Porque, cara, é uma cena inútil e pra mim bem chata, não vale a pena ficar até o final dos créditos pra ver ela. Ela é só a abertura do desenho do quarteto que tem naquele universo. É bem boba, pode sair, não precisa ali perder seus 5, 10 minutos pra ver isso terminar. Se você quer ver a cena, entra no nosso grupo de WhatsApp, que eu já postei lá pra galera, porque sim, já vazou a primeira, a segunda, já tem um monte de coisa vazada. Então vai ali no nosso grupo de WhatsApp, o link tá aqui na descrição. Ali a gente tem um grupo com spoilers, um grupo sem spoilers, e no grupo com spoilers já tem essa cena ali, então você vai lá, pede que alguém posta pra você. Obrigado, amigo, você é um amigo. Mas a primeira cena, essa sim, cara, ela é quase perfeita. Por um detalhe, nela a gente vai passar 4 anos pro futuro. 4 é o número cabalístico aqui, tá? Porque o filme se passa 4 anos depois do quarteto ter se tornado super. No caso, a Sue está lendo para o jovem Franklin e vemos que, cara, o guri é foda, porque um dos livros que eles terminaram de ler no dia anterior foi A Origem das Espécies. No caso, a Sue quer um livro mais divertido e mais leve dessa vez. Quando ela tá voltando com o livro, ela vê o Franklin na sala com outra pessoa. Vemos o menino com uma máscara metálica na mão. E a pessoa que está ali está usando aquela capa verde que é icônica. Sim, galera, Victor Von Doom aparece pela primeira vez. E acaba assim, top, mas frustrante ao mesmo tempo. Na minha opinião, seria perfeito se ele tivesse só virado o rosto um pouquinho e mostrado pra Sue só a metade do rosto. Galera, aí sim o cinema ia vir abaixo. A gente já sabe quem é o Victor Von Doom, tá? A gente sabe quem vai interpretar o Dr. Destino. É o Robert Downey Jr. Não precisava esconder. Cara, seria épico. Épico, já pensou? Tava ali, né? Ele tá com aquele negócio assim, ó. E aí ele faz um... Nossa, cara, ia ser muito bom. A Marvel perdeu essa chance. Na minha opinião, a Marvel perdeu essa chance. Ia ser muito bom. Então agora é com você. Curtiu o filme? O que você achou do Destino? Qual a sua nota para essa nova fase da Marvel? Comenta tudo aqui embaixo, eu quero a teoria de vocês. E aquela cena pós-crédito do final de Thunderbolts. A gente não viu isso acontecendo. Será que a gente vai ter que aguardar o próximo Vingadores? E clica no gostei para ajudar o canal, se inscreve aqui, ativa o sininho e vem fazer parte dos membros do Nerdsor para fortalecer essa comunidade que está crescendo a cada dia. Um forte abraço e se cuidem.